Bem-vindo ao Cá Entre Nós, o meu programa de entrevistas sobre as nossas relações amorosas. Como psicoterapeuta de casais, eu idealizei esse espaço para conversar com diferentes pessoas profissionais e suas experiências e entender dúvidas que surgem entre os casais todos os dias. Como melhorar as nossas relações amorosas? O Cá Entre Nós é novinho em folha. Hoje é o nosso 3º episódio. Então, eu preciso de você. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações e me segue nas redes sociais, @CeliaHortaCasal. Hoje a conversa é muito interessante porque a gente tropeça todos os dias em dificuldades emocionais leves ou mais pesadas que interferem nos relacionamentos amorosos. A relação entre saúde mental e o amor é uma questão delicada que afeta a dinâmica entre os parceiros de várias maneiras. Um transtorno mental de um ou ambos os parceiros desempenha um papel central na forma como o casal lida com conflitos, com os desafios, com a própria intimidade. E, olha só, não precisa ir muito longe, não. Uma simples dificuldade emocional que todos nós temos, quando entra em cena, já altera a maneira como o relacionamento se desenvolve, como os parceiros se conectam. Então, como lidar com as questões de saúde mental nos relacionamentos amorosos? Como evitar problemas? E já que as dificuldades existem, seria possível manejar esses problemas de maneira positiva, até colaborando para o amor? Meu convidado de hoje é o super profissional queridíssimo Rodrigo Bressan. Ele é psiquiatra e neurocientista, professor livre-docente da Unifesp, PhD e professor visitante do King's College London, pesquisador do CNPq na categoria 1A, que é reservada para os pesquisadores mais experientes que trazem impacto na formação de novos pesquisadores e na área de atuação. Ele é autor de mais de 400 artigos científicos internacionais. Autor também do livro Saúde Mental na Escola, o que os educadores precisam saber. Ele é presidente da ONG Instituto Ame Sua Mente, que realiza formações e diretrizes estratégicas de saúde mental para as escolas. Inclusive recebeu a medalha do Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados em 2016 por esse trabalho. É cofundador da startup MindCheck, que desenvolve check-up em saúde mental para jovens. O Rodrigo viveu um casamento de muitos anos que lhe deu o Antônio, de 20 anos, e o Bernardo, de 17. Em 2021, começou a namorar a Gabriela, relação que permite uma troca de figurinhas interessante, porque eles estão na mesma área de trabalho, ela é terapeuta ocupacional, além, claro, da relação amorosa. Rodrigo Bressan, bem-vindo ao Cá Entre Nós. Hoje eu tenho que te confessar uma coisa, viu? Tem umas 3 semanas aí que eu venho intensificando o meu treino aeróbico para dar conta desse tamanho aqui de currículo que, olha, irritante. Célia, é o máximo esse convite. O queridíssima, recíproco total. É muito legal estar aqui, né? Porque, em geral, a gente está em reuniões pessoais, sociais. E em jantares também. Em jantares, exatamente. Em celebrações. Eu sou um admirador do teu trabalho. E o tema que você trouxe, para mim, é muito caro, né? Caro como médico, psiquiatra, com consultório. E, cara, como pessoa também, né? Porque você, a vida toda vai lidando com isso, com questões dos pais, dos amigos, pessoais. Uhum. E ter a sensibilidade para falar disso. Quando você me convidou, eu pensei, puxa, ela tem a sensibilidade para falar disso. Pouca gente aborda com tanta franqueza e tão direta essa discriminação de alguma coisa que pode ser sintoma de um transtorno mental, de um problema de saúde mental, e como afeta o casamento. Uhum. Acho que nós temos um papo bom aí. Pois é. Melhor que o meu muita currículo. Coisa. E já que a gente está começando, vamos começar do básico, porque acontece com, pelo menos, acho que a grande maioria das pessoas, que é a paixão, né? Vindo de um psiquiatra, como é que é essa história? Paixão é loucura mesmo, Rodrigo? Olha, eu não tenho a menor dúvida. É, né? Você sabe, Sara, que essa pergunta é interessante, porque
volta e meia aparece alguém no meu consultório que bateu na porta porque está apaixonado. O único motivo, não tem um transtorno mental, tem Com qualquer aquela coisa. distorção da realidade. Está assim. lá porque está apaixonado. Em geral, com uma situação de paixão que tem alguma outra tensão, ou uma traição, ou uma questão que está diamante, alguma coisa assim. Mas a paixão tira a gente do nosso centro, né? É um estado emocional muito diferente do estado que você funciona normalmente e é capaz de tomar decisão, né? Porque a paixão, como ela tem uma intensidade muito grande, ela desvia a forma como você entende o mundo e como você toma a decisão. Então, as pessoas que estão apaixonadas, elas têm que pensar muitas vezes antes de tomar a decisão. Exato, e na maioria dos casos é transitória, né? Então, aliás, eu aproveitando isso, até já queria entrar nessa questão dos problemas de saúde mental que a gente vê que todas as pessoas passam por problemas de saúde mental, os casais também passam, né? Mas tem uma diferença aí. Quando a gente fala em problemas de forma geral, imagina no mundo contemporâneo, com o estresse que a gente vive todos os dias, né? A gente tem que se adaptar todos os dias. Mas tem uma diferença aí entre problemas de saúde mental e transtornos mentais, que realmente aí a gente tem que pensar com mais cuidado na diferença até entre esses enfrentamentos. Acho que seria interessante a gente já de cara colocar essa diferença para as pessoas entenderem melhor, né? Perfeito. Eu vou só fazer um comentário sobre o que você falou antes. Você falou assim, na maioria das vezes a paixão cede. A forma como eu trato isso com os pacientes de leitura é que paixão dura 4 meses. Tem 3 situações em que dura mais do que isso. Quando o cônjuge está preso, mora no exterior ou é amante. Porque nessas situações você não tem a convivência constante e você fica sempre nesse frisson. Fora isso, com a convivência constante, ela vai ganhando uma nova conformação, que a gente tende a falar que é uma relação amorosa, sem altos e baixos tão intensos, ou, eventualmente, há um rompimento. Mas eu brinco que são só 3 dessas situações desse tipo para que a pessoa entenda, né, e se posicione em frente ao que está acontecendo. Né? A não ser que dê para a gente fazer uma distinção entre a paixão de início de relacionamento e os reapaixonamentos que vão surgindo na mesma relação, quando a gente está atento às mudanças da outra pessoa, né, do próprio relacionamento, que isso é muito importante também. É saber que você pode, inclusive, perder aquela pessoa. Né? Isso faz sentido. Para mim, faz todo sentido, porque a gente tem que estar revendo a relação, o tempo inteiro, criando novos contratos, né? Renovando votos. E existem novos momentos de paixão. Mas eles, qualitativamente, eles são diferentes desse inicial. São. Né? A loucura maior está nesse inicial. Né? Então, exatamente. Aí é loucura mesmo. Mas é isso, né? Então, acho que seria interessante a gente fazer essa distinção entre problemas de saúde mental e transtornos mentais. Claro, eu acho que faz todo sentido. E como isso interfere, obviamente, entre os casais. Né? Quando a gente fala de saúde mental, Célia, eu costumo dizer, as pessoas falam, estresse, muito estresse, pouco estresse. Estresse faz parte da saúde mental, tá certo? O tempo inteiro a gente tem estímulos que nos estressam, fome, vontade, medo, e a partir desse estímulo a gente vai lidando com a realidade e vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então, o estresse, o sofrimento, ele faz parte. O que na saúde a gente precisa fazer é examinar o estímulo, né, que está gerando medo, por exemplo, enfrentar, lidar com aquele medo e voltar para a situação habitual. Então, o estímulo é pequeno, o sofrimento é pequeno e ele é autolimitado. E aí tem um outro jeito que a gente costuma descrever problema de saúde mental é quando o estresse é mais intenso e mais duradouro. Eu tenho um prazo de trabalho, eu tenho um conflito com um cônjuge, eu tive uma briga com um subalterno, qualquer coisa desse tipo. Dura mais e a gente sai do centro por mais tempo. Então, o que pode acontecer num problema de saúde mental? Fica muito tenso, irritado. Está irritado por semanas, está com insônia, né? Com muito medo, ansioso com tudo que está acontecendo.
O que acontece nesse problema? Você dá uma desregulada, mas você ainda está funcionando e você consegue sair dessa situação na medida que o problema ele diminui. Ou mesmo que o problema se mantenha, você vai tendendo a tolerar sem tanto custo emocional. Quando a gente fala de transtorno mental, isso é bom lembrar, né? Porque a palavra transtorno mental assusta todo mundo. A gente fez pesquisa sobre isso. Que transtorno e tal. Transtorno mental é a forma como a medicina chama os diagnósticos psiquiátricos. Né? Vem de mental disorder, e é uma tradução literal de mental disorder. E o que é? Transtorno depressivo, né? Que é a depressão que ocorre num episódio único ou repetidos, né? Que a gente chama de depressão recorrente. Os transtornos de ansiedade, que inclui o pânico, que é um episódio agudo. O transtorno de ansiedade generalizada, que é aquele indivíduo que fica o tempo inteiro hipervigilante, achando que vai dar errado, com medo o tempo todo, que gera um desgaste enorme. A ansiedade social, que é a dificuldade enorme de falar em público, se expor, escrever, comer em público e tal. E aí o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, a anorexia, a bulimia, o déficit de atenção e hiperatividade, todos os diagnósticos psiquiátricos. Esses são os transtornos. Mas o que caracteriza um transtorno? O que caracteriza é que o sintoma, seja ele autoestima baixo, alguém que está deprimido, autoestima baixa, acho que eu sou pior que todo mundo, nada vai dar certo, sou feio, ninguém gosta de mim, alguém me dá um feedback positivo, eu falo, tá mentindo, tá me enganando, na verdade vai dar tudo errado e tal. Esse pensamento autodepreciativo e tal, ele se repete na cabeça e a pessoa não consegue sair. Com um feedback positivo, ele não sai daquilo. Com o estímulo, tô reencontrando um amigo, tá bom, que bom, e volta para aquela situação. Então, tem uma incapacidade de superação, voltar a um estado normal dele. E todos nós, né, estamos negociando a nossa saúde mental. Quando você entra num transtorno, essa negociação fica falha. E por quê? Às vezes é porque o estresse ambiental, né, ele pode ser muito intenso. Perdi alguém muito importante, o conflito é alguma coisa muito grave, e por uma predisposição genética. Então, todos nós, todas as doenças praticamente, são uma combinação de predisposição genética e o ambiente, né? O que está, aqui no caso, saúde mental, é estresse, principalmente. E aí, o que acontece? Quando aquilo fica repetindo na cabeça. E vale falar uma coisa que eu acho que é interessante. O nosso cérebro ele é feito para absorver, aprender e automatizar as coisas. Então, para aprender e automatizar. Então, eu aprendo a dirigir, eu automatizo, eu não consumo mais, não custa... Né? Consigo fazer outra coisa, falar no celular enquanto eu estou dirigindo. Quando você repete alguma coisa, você aprende. Então, repete uma música 4, 5 vezes, você decora o refrão. 10 vezes, sei lá, cada um na sua dificuldade, aprende a música. Mas se repetir 100, 1000 vezes na cabeça, a música toca sozinha na sua cabeça. E a questão do sintoma é que ele fica lá o tempo inteiro. Bom, às vezes dá uma paz, porque você encontrou, depois volta a mesma coisa. Então, quanto mais tempo você demora para cuidar, mais difícil é cuidar, porque aquilo fica incorporado na sua forma de viver. Então, o que acontece? O sofrimento é muito alto, a duração é prolongada, né? E a incapacidade de superação é maior. Então, o que dá para fazer é identificar aquilo com um diagnóstico o mais rápido possível e tratar precocemente. Né? Esse raciocínio de durar muito atrapalha. Entendi. Agora, existem muitos equívocos, né, sobre saúde mental de forma geral, transtornos, muito preconceito, muito estigma, né? E eu vejo muito no consultório, num primeiro momento, os pacientes, quando começam a namorar, quando começam com contato amoroso, escondem remédios, não falam sobre essas questões, né? Tudo bem falar que tomou um antibiótico, né? Agora, falar que está tomando um antidepressivo, um ansiolítico, alguma coisa para dormir, de jeito nenhum. Né? Como se fosse, né, uma exposição, quer dizer... Isso tem a ver com o preconceito? Né? Como é que você vê isso? Eu vou dizer, esse preconceito é para a medicina, não é só para questões de saúde mental. Então, se você tem uma doença que você trata há bastante tempo, sei lá, você tem
tuberculose, por exemplo, você não quer ficar falando Sim. que você tem aquilo, ou você trata um problema renal mais sério e tal, porque você ainda não tem intimidade, você não quer mostrar, se expor. Mas aí, quando fala de saúde mental, o que, em geral, vem ou é louco, desequilibrado, ou é fraco. É problema também, né? No relacionamento amoroso é problema. É problema total, porque é louco, sei lá, imprevisível, ou é fraco. Exato. Fraco é um horror, né? Porque você está num relacionamento, principalmente o homem, ele quer se colocar forte e tal. E essa fraqueza é muito delicada de compartilhar. Se você tem menos preconceito, dá para falar com naturalidade. E o que eu aprendi na comunicação é que o tom de voz de quem fala, olha, eu tomo um antidepressivo e às vezes eu tomo um remédio para dormir. Você não sabe, eu tenho que tomar. Não foi nada, é só um comprimidinho. Fica se explicando demais. Ou, quer dizer, a forma como você fala, se realmente eu estou me sentindo muito mal de compartilhar isso com você, a pessoa do outro lado fala, então o negócio é sério. Né? Se alguém fala, não, eu tomo remédio, está tudo bem, vamos lá, é completamente diferente a comunicação. Então, cada um de nós tem que olhar para essas questões de saúde mental para que elas tenham um impacto de menos dor na gente, né? Vergonha, né? E prevenção é tudo, né? Quando tudo. A gente sabe, né? Obviamente. Tudo. Agora, ainda é uma dúvida também recorrente nos consultórios, né? Existe por parte do parceiro essa dúvida cruel, né? Quando numa briga existe algum tipo de ameaça, por exemplo, né? Ou ameaça de suicídio, ou alguma coisa por aí, enfim, pode haver tanto uma supervalorização daquele problema, como também uma subvalorização. Né? E as pessoas ficam muito em dúvida. Eu tenho que levar isso a sério? Porque, de fato, né, a gente vê muito as duas situações. Né? Situações assim, daquelas pessoas, por exemplo, muito manipuladoras, que realmente supervalorizam aquele problema. Né? Às vezes até quadros, comportamentos histriônicos, né? Sim. Mas também existe o outro lado do risco de você não dar valor para uma situação crítica, né? De você não levar a sério, de você não trabalhar com prevenção. Como saber, né? O que... Então, é difícil, né? Uma ameaça de suicídio é bem uma tarefa do psiquiatra, né? Avaliar risco de suicídio, mesmo um clínico geral, tal, não tem essa capacitação. O psicólogo pode estar apto para fazer isso. Mas tem que encaminhar para o psiquiatra. Não, em geral, sim. Então, o que eu tendo a dizer... E, às vezes, na discussão, você como parceiro fica achando que ela está me manipulando. Né? E aí, subestima que aquilo possa ser sério. O que eu costumo dizer é o seguinte, suicídio não é uma palavra para falar. Se está falando suicídio, tem que avaliar com o médico. Na mesma hora. Na mesma hora. Então, olha, eu entendo. Se é verdade que você está pensando nisso, vamos lá no psiquiatra. Né? Vai avaliar isso. E o que acontece é que, se for histrionismo, manipulação, tende a cair. Então, essa é a atitude que, assim, tem coisa que você não brinca. Suicídio não brinca. Né? Vamos falar, vou bater em você, mas suicídio não. Né? E aí isso tende a aterrar a discussão e tende a melhorar. Não é que resolve, porque você vai falar, não vou, papapá, aquela tal história. Mas aí quem está do outro lado tem que fechar a questão. Né? Vamos discutir sem esse nível de ameaça, porque é uma ameaça. Né? Agora, os parceiros sempre são muito afetados, né, por uma dificuldade deste nível, né? E existe, eu observo também muito, uma espécie de comportamento que vai se assemelhando com as oscilações, por exemplo, de humor da pessoa que tem o transtorno. Os parceiros, muitas vezes, têm a chamada codependência, colaboram, muitas vezes não percebem, mas colaboram com a manutenção do transtorno ou da dificuldade.
Eu queria que você também colocasse essa questão, qual que é a sua experiência com codependência, porque é um conceito que muita gente não conhece. Claro. E muita gente pensa só na dependência, mas não pensa do outro lado, como isso vai, muitas vezes, agravando a situação. A codependência, como você sabe melhor que eu, né? Ela é estudada em várias questões, mas principalmente em drogadição. É sempre, sei lá, o marido que é alcoolista e a mulher que tenta ajudar o marido, mas acaba criando uma dinâmica em que os dois funcionam juntos, sendo que a mulher está sempre reclamando que ele bebeu muito, mas ela faz coisas que mantêm aquele ciclo. Arruma as coisas, não deixa ninguém ver quando chega bêbado, né? Exatamente. Então, ela acaba jogando... e não é que ela está fazendo isso intencionalmente, claro. mas acaba, vamos dizer assim, sendo uma das responsáveis para manter aquela forma de funcionar. E o que a gente fala para alguém que está numa situação de codependência é que você precisa quebrar o ciclo. Né? Porque se você se mantiver cuidando e mantendo as coisas funcionando, ele não vai ver as consequências de usar álcool. E, às vezes, isso em detrimento da própria saúde, né? Porque tem pessoas alcoolistas que são agressivas e tal, e mesmo sendo agredida, ela mantém aquilo. Esse é o exemplo extremo, né? Isso vale para outras drogas, mas, como você está apontando aqui com clareza, isso funciona em qualquer outro transtorno. Então, alguém que pode ficar mais exaltado, irritado, explosivo com pequenos estímulos, a esposa ou o marido, ele vai se colocando de determinada forma que, num casal, aquilo vai criando quase como se fosse um modus operandi, uma forma de funcionar. E aquilo não ajuda a pessoa que está, vamos dizer, com uma questão agressiva, explosiva, e, obviamente, não ajuda, vamos dizer, o marido que está sofrendo agressão. Quer dizer que são duas individualidades, mas também um vínculo, né, que também está adoecido. Exatamente. E é um vínculo que perpetua a situação. Né? Então, ninguém sai da posição, ninguém é obrigado a se cuidar. Né? Ele legitima. Né? Então, se o marido está, vamos dizer, infeliz porque a mulher é muito agressiva, seja porque ela tem um transtorno bipolar, seja porque não sei o quê, se ele não se incomoda e quebra a forma de funcionar, ela também tende a não buscar ajuda e se cuidar. Então, vai buscar outro encaixe, né? Exatamente. Eu costumo dizer que é um Lego, né? Sim. Com um encaixe perfeito, e enquanto um não muda, aquilo se mantém. Não é isso? Faz todo sentido. É uma loucura. Agora, eu queria também, já que a gente está entrando nessa questão assim de transtorno e tal, você é um super especialista nessa questão de pegar esse momento de surto mesmo, né? De surto, muitas vezes desencadeado ou por um estresse muito grande ou por drogas. E eu conheço situações tanto de casais já estabelecidos em que aparentemente estava tudo bem e, de repente, aparece, né, surge um surto que muitas vezes as pessoas acham que é do nada, né, mas nunca é do nada. Isso já, por exemplo, com droga, né, ou, por exemplo, de desencadear uma esquizofrenia mesmo. Aí, obviamente, quando os familiares vão ligando os pontos, eles vão ver que tem lá um tio que tinha esquizofrenia e tal. Situação muito difícil, né? As pessoas, às vezes, numa situação já com 3 filhos, por exemplo, e se vê diante de um problema. Eu gostaria muito que você falasse sobre isso, quer dizer, como prevenir, inclusive, muitas vezes, se é possível, não instalar né, o quadro mais grave. Um quadro mais grave, exatamente. De surto. Então, esses surtos são comuns, né? Não tão comuns, mas ocorrem com mais frequência em alguém intoxicado por drogas, ou psicose, ou mania, né? Que é a fase da exaltação do quadro bipolar. E a gente chama de surto ou episódio psicótico de mania agudo, porque é alguma coisa que se exacerba e muda o comportamento.
Essa é a expressão mais, vamos dizer assim, concreta do que seria a loucura, né? Porque o comportamento muda totalmente, pode ser muito disruptivo e as falas são nonsense, não fazem sentido. Estou ouvindo voz, estou vendo coisas, eu posso ficar irritado com uma coisa simples. E o que acontece, principalmente ao olhar leigo, né, que somos todos nós, de alguma maneira, ficou louco. Nossa, meu filho está louco, minha mulher está louca, meu marido está louco. O filho olha para a mãe e fala assim, ela saiu da caixinha, o que aconteceu? Isso é muito doloroso, porque gera uma incompreensão na pessoa que está do outro lado, que você fica perdido. Você não sabe nem pedir ajuda. Muitas perdas, né? Uma morte mesmo, né? Naquela de um hora, estado. não, o que está acontecendo? Tal? Então, assim, a gente tem que tentar controlar aquela situação de novo. Essas são situações que precisam de psiquiatra e estratégias muito específicas. Tal. A fala importante é que surto melhora. Tratamentos, remédios funcionam. Depois é que tem que cuidar mais, mas o surto melhora, bem cuidado, bem medicado. Agora, você falou uma outra coisa. Você falou assim, será que não tem como prevenir? É o teu ponto, né? Você sabe a resposta melhor que eu, né? Para um surto acontecer, alguma coisa já estava ali acontecendo antes. E isso que a gente está falando de os casais irem se acomodando impedem que o marido veja na mulher ou a mulher no marido alguma coisa que está se distorcendo. Ele sempre foi assim, esse é o jeito dele, esse é o jeito dele. Bom, mas ele, a olhos de quem está de fora, fala, ele está indo para um lugar que não é legal, mudou o jeito dele. Mas aí o casal perde perspectiva, porque está muito junto. E se tivesse... Perde o parâmetro, né? Assim, perde o parâmetro. E se estivesse ouvindo a pessoa, a cunhada, não sei quem, que está vendo a coisa, identificar mais cedo o problema. Às vezes até se ofende, né? Quando ouve alguém. Se ofende, vai falar assim do meu marido. Exato. Né? E não, a gente conseguiria ver muito, muito antes. As coisas não acontecem na hora do episódio. Mas é interessante, porque às vezes você vê, não tem preconceito, mas você também não entende. Então, a gente fala de letramento, trabalho que a gente faz em escola, principalmente com professores, é para ganhar um vocabulário, né? Um letramento, um vocabulário, uma língua que consiga nominar minimamente as coisas para dizer, isso vai para cá, isso vai para lá. Então, isso é legal. A gente faz isso para a sociedade, né? O Instituto Homem Somente também tem um braço que é de comunicação com a sociedade, né? Que é um pouco do que a gente faz aqui, né? Quando a gente está batendo papo nós dois aqui. Aliás, eu estou apaixonada pelo Insta, hein? Pelo Insta, pelo perfil no Insta, muito bacana. Vocês têm que ver esse perfil. Que legal. Tem que entrar nesse perfil. Depois vamos deixar aqui direitinho. Boa. Né? Porque é super cuidado. É muito assim. bacana, né? Dá umas dicas bem bacanas mesmo. Essa comunicação ela é muito importante, né? E com pequenas informações faz toda a diferença. Pode fazer toda a diferença, né? Agora, você falou de filho, né? Você citou também filho. Nasce um bebê, nasce também um novo casal. É verdade. Né? E aí, muitas vezes, com aquela história de baby blues, ou então de depressão pós-parto mesmo. Né? E eu também queria saber qual é a sua experiência nisso, porque muitas vezes isso abala os pais, às vezes ficam completamente sem um lugar nesse lar, nessa família, né? Nesse conjunto. E difícil, às vezes, para o homem também, né? Saber o que fazer, não consegue muito buscar esse lugar. E aí? Como é que é esse momento? Tá vendo? Falei que ela ia começar a pedir o que eu vivi. Essa dá para contar. Mas o que eu acho assim, da experiência feminina, o mais comum, né? A gente fala baby blues e tal, na minha visão assim de clínico, e o que você lê é o seguinte: a experiência é tão intensa, mas tão intensa, você espera por 9 meses e seu corpo muda, e a expectativa, e nome, e tá bem, e o coração bate, é tão intenso. E ambivalente. Né? Não pode ser mais. E aí tem o parto, a criança vem, na grande maioria das vezes, aquela alegria, aquela celebração, e aí cai aquele tônus enorme.
E aí é muito comum as mulheres falando, eu estou chorando sem parar, nem sei por quê. Né? Tá tudo bem, eu estou chorando, lavando, chorei 2, 3 dias. É depois de uma mega exaustão, né? De uma expectativa e uma exaustão. Isso, para mim, é muito fisiológico. Eu acho super normal, assim, e sai com tranquilidade. Algumas mulheres desenvolvem Até um quadro quanto tempo pode ser tranquilo isso? Um mês depois, assim. E é curto, assim, quando são baby blues, assim. E aí, né, você tem N variáveis de assistência, como é que você está lidando, a relação com o marido antes, né? E você falou uma coisa que eu nunca vi nomeada, né? Nasce um novo casal. Na verdade, nasce, a palavra começa um novo jogo e você tem que ir buscando esse papel. Eu achei super difícil, na minha experiência, nascer um moleque. E você tem pouco... Eu gosto de dar banho, fazer tudo, eu fazia tudo, mas o teu lugar é um lugar de ator, que eu chamo supporting actor, como fala. É menos visceral, pelo menos. Num primeiro momento é menos visceral. Completamente coadjuvante. Você fica ali servindo, buscando, fazendo e tal. E você vai tendo que achar esse lugar. Fora que perde um pouco também o cuidado da esposa, né? Da companheira. Para com o marido, então, total. Essa divisão, assim. Não, total. Não, é só perda. Tem um filhão lá e tal, mas aí tem que se rearranjar. Eu acho um desafio mesmo. Mas é isso que você fala também, né? Eu acho que a arte dos relacionamentos é poder mudar, né? É poder ter plasticidade para se adaptar aos novos desafios, né? Eu tinha 30 anos, eu vou ter 40 anos, 50, 60. Eles têm que ir superando, mas o nascimento de um filho é muito importante para o casal. E outra coisa que eu acho muito interessante é que filho acaba sendo, na cabeça dos pais, uma produção daquele casal, né? E os pais somos todos meio narcisistas nessa história, né? Então, assim, o que né, acaba acontecendo quando surge uma dificuldade emocional, um transtorno mental? É uma ferida mesmo, narcísica, às vezes, em alguns casos, né? Aumenta a chance até de uma separação, quando existe algum problema sério que acaba interferindo muito na dinâmica familiar. Qual que é a sua experiência nisso? Você está pontuando uma coisa que é realmente muito delicada. A impressão que eu tenho é que quanto mais precoce, maior é a ferida. Né? Se você pegar um menino de 5 anos com problema de saúde mental, é diferente de um menino de 10 ou de 15 ou de 20. Porque a ferida é como no futebol, né? Você vê essas torcidas de meninos de 5 anos, os pais viram loucos total. Fica lá no alambrado. E briga com o juiz, descontrolado, tal, porque é exatamente totalmente narcísico e eles saem do sério. É uma coisa que é uma cena de louco. Quando os moleques têm 10 e 15, já mudou, né? Para a maior parte dos pais. A gente vai se conformando. Amadurecendo um pouquinho e tal. Mas com o diagnóstico de questões de saúde mental, muitos podem ficar ofendidos, né? Narcisicamente, e é muito comum que apontem o dedo um para o outro, né? Quando não dá certo, eu falo que começa o blaming game, que é o jogo da culpa. Então, a culpa é sua, não é a sogra, não é a babá, né? Você vai juntando isso e que não ajuda ninguém, né? Para enfrentamento. Mas o apontamento marido-mulher, ele é muito cruel, mas ele vem da ferida narcísica que você está apontando com clareza. Como assim? O meu filho não está aprendendo a ler direito? Mas eu sou formado não sei aonde, pós-graduado não sei aonde, meu filho não sabe ler? Como assim? E isso vai gerando, né, um desgaste muito grande, porque o pós-graduado vai olhar e falar, você que não está ensinando o filho aqui. E um vai apoiar, você que não tem paciência de estudar com ele, né? Então, você vai... E, às vezes, quando tem a mesma dificuldade na família de um dos dois, também é uma coisa, né? É um horror. Exatamente. Aí eu aponto o dedo, porque você tem um componente genético mesmo. É igual sua mãe, é igual não sei quem. Exato. Às vezes tem um componente genético e, às vezes, não tem nada a ver, mas você acusa do mesmo jeito. Exatamente. Claro, fica muito mais fácil. Exatamente. Né? É tão intenso a coisa que você projeta e empurra para fora. Então, assim, na minha leitura,
é outro desafio que problemas de saúde mental podem ter. Mas você sabe que até para problemas de saúde física, né? Tem uma questão de quadril. Mas também, você deixava o filho sentado errado, se ele sentasse assim ou assado. Até as coisas físicas, mas a saúde mental é mais cruel, né? Porque fica mais moral, de cuidado, está todo associado a como você cuida e tal. E, às vezes, é um componente genético. O que é muito comum no início da escolaridade é a ansiedade de separação. Aquele garoto que não consegue ficar na escola e chora quando a mãe vai embora. Aquele garoto que chora no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quinto, tá tudo bem. É uma ansiedade de separação, vamos dizer, normal, um pouco maior que os outros, mas tem garotos que têm um problema muito mais sério. E aí você vai dizer, não, a mãe que mima, o filho que não sei o quê. Todo mundo aponta o dedo, né? É uma sessão. E, muito frequentemente, o garoto ou a garota tem uma questão de ansiedade mesmo, e que, se ela não é cuidada aqui, ela vai ter consequências muito maiores lá na frente. E a gente tem que aprender a olhar isso com muito respeito, muito cuidado. Né? Mas é fácil o pai acusar a mãe de que você está mimando muito esse garoto. Agora, eu quero entrar agora numa questão delicada para os casais, que é a sexualidade. Muitas vezes, ou a própria dificuldade emocional, ou o remédio que a pessoa está tomando para aquela dificuldade emocional acaba trazendo alguma consequência para a vida sexual. Então, a gente vê, por exemplo, algumas mulheres, alguns homens que tomam algum antidepressivo e, de repente, diminui a libido. Né? Muitos, infelizmente, não sabem que isso é um efeito colateral do remédio. Eu já vi, por exemplo, maridos desconfiados, né? Porque, o que está acontecendo com ela? Né? De repente, ela não quer mais nada, deve estar com alguém. Assim como também acontece o outro lado. Já vi também homens, por exemplo, entendendo como uma baita vantagem tomar um antidepressivo, porque tem lá, tinha antes ejaculação precoce, por exemplo, né? E falam, resolveu a minha questão. Né? Então, como que você lida, né, na sua prática com relação a essas informações? Você acha que elas são bem-vindas, que o paciente tem que saber, ou vai ficar cismado? Como é que é isso? Então, vou dividir em duas. Né? Uma, a conversa com o paciente, a mulher ou o homem, e, com alguma frequência, eu acho legal que o cônjuge entre na conversa também. Às vezes não na primeira ou na primeira. Por quê? Porque você está fazendo um diagnóstico, né? Comunicando, decidindo por um tratamento. Você tem opções de tratamento que a gente pode julgar, alguns remédios com tal efeito colateral, tal outro. E a clareza ajuda muito. Né? E por que eu estou tratando? Né? Faz sentido para você? O teu marido está me falando que está assim. Faz sentido? Você acha que pode melhorar mesmo? Porque, do meu ponto de vista, isso chama depressão. E aí, o que acontece? Quando eu falo isso e essa conversa se dá os três, a pessoa entende o que ela pode esperar do tratamento. Porque a depressão pode ser uma coisa meio, né, etérea, assim. Não, aqui, esse aspecto aqui, a gente espera que melhore. E, quando eu trato, eu quero que a esposa, o próprio marido, venha falar, você falou que ia melhorar, não melhorou. Então nós vamos procurar formas, porque a gente tem que tangibilizar o que é o transtorno mental. Porque a depressão é muito diferente para cada pessoa. E o impacto é diferente também. E a compreensão do impacto é diferente. Então, a mulher pode olhar aquele, vamos dizer assim, desinteresse nela só do ponto de vista de que ela está envelhecendo, ele não gosta mais dela ou tal. Pode olhar com ciúmes, ele está transando com um monte de mulher no trabalho dele e tal. E esse olhar dela interessa. Porque quando você fala o principal componente dele não estar transando é porque ele está deprimido, só essa informação já dá um conforto. Né? Então ele não está com vontade mesmo? Não é só comigo? E aí ele tem a oportunidade de falar, E aí,
só esse tipo de informação já ajuda. Aí você falou, bom, remédios, né? O que você faz? Eu sou bastante franco. Se você faz uma lista muito pesada de todos os efeitos colaterais que possivelmente podem ocorrer, demora uma consulta inteira. Então nem dá tempo de você falar. Em geral, você fala de alguns, pergunta se ele tem algumas questões. Em geral, por exemplo, né, vou usar um exemplo mais clássico. Os antidepressivos, que é da classe do Prozac, o fluoxetina, que são os inibidores de recaptura de serotonina, que aí você tem o Zoloft, a sertralina, tem o Lexapro, que é o estalopram, a paroxetina, que é o Aropax. Então, você tem lá uma série de antidepressivos. Esses são ótimos antidepressivos para quadros não muito graves, que, na maior parte das vezes, podem atrasar a ejaculação. Você viu o que você falou? O cara que tem uma ejaculação precoce, a gente trata só com antidepressivo para a ejaculação precoce. Usa mesmo não estando deprimido. Então, paroxetina é especialmente boa para isso. Então, o que acontece? Então, você avisa, olha, em geral tem um retardo de orgasmo. Né? Mas a tua libido é para melhorar. Eu estou te dando um remédio para melhorar. A tua libido é desejo, vontade. Partindo da ideia que a pessoa já diminuiu por conta até da depressão, já diminuiu. Exato. Não. Eu estou tratando essa redução que você está me falando aí, que você está deprimido. Então, não é um remédio para piorar isso, é para melhorar. Então, você me cobra se não melhorar. E atraso de orgasmo é interessante, porque se você não fala, as pessoas às vezes não fazem a ligação. E ficam até meio chateadas depois. Pô, você não me falou? Faz um tempo que eu transo e não estou tendo orgasmo. Achei que era uma questão minha. A mulher fica muito chateada se o marido não teve orgasmo. O marido fica muito chateado se a mulher não teve orgasmo. Se é um relacionamento novo também, aí, a pessoa acha que é com ela, né? Mais delicado, né? Que é com ela. Então, a comunicação... Você vê, são tantas coisas que a gente está falando. A minha tendência é abrir a comunicação. Pô, tá assim. E eu, em geral, falo, cobra de mim que a gente vai mudar a estratégia terapêutica. Não é para ficar aguentando efeito colateral. É lógico que a gente aí tem quadros muito graves que aí você tem que usar remédios e a margem de manobra que você tem é pequena, porque a doença é muito grave. E, às vezes, a pessoa tem que conviver com alguns efeitos colaterais. Mas isso é exceção. Depressões muito graves não são a média das questões. A maior parte das pessoas tem um quadro depressivo ansioso e a gente tem recursos para lidar com isso. Então, o que eu acho que é muito importante é estabelecer uma relação de confiança com o psiquiatra, a psiquiatra, ou médico, ginecologista que está tratando, que permita essa conversa e que construa melhora. Porque se o paciente me cobra, eu falo para o pessoal, me cobra para a gente buscar um caminho. Eu vou usar os recursos que eu tenho, mas o que acontece é que melhora o tratamento para ele, em vez de ter que conviver e ficar, não, por causa do remédio, eu tive uma castração medicamentosa. Não é para acontecer isso, né? É para usar o melhor que você tem ali. E a mulher tem que ter a liberdade para falar disso. Né? Por quê? Porque a conversa foi estabelecida. Pô, vê lá com o teu médico, isso aí não está funcionando, tem algum problema aí e tal. E aí é interessante, quando muita gente melhorou a libido, mas o problema é só a questão do orgasmo, que retarda e às vezes você não tem orgasmo. Mas algumas pessoas dizem, é mais raro ter uma perda de libido. Aí realmente eu acho que é muito sério. Porque a perda de libido é para a questão sexual, mas é um pouco para a vida também. Que você fica meio distanciado das coisas. Meio apático. Meio amortecido, meio apático. E aí você fala, pô, você toma um antidepressivo e fica apático? Para algumas pessoas é. E a gente tem que fazer esse diagnóstico e mudar remédio ou não usar remédio, eventualmente. Agora, já aconteceu com você, porque eu vejo muito isso também. Por exemplo, a mulher fala, bom, ele começou a tomar esse remédio, não é mais ele. Claro. A pessoa acha que perdeu a sua... Pro bem e pro mal. Exato. Né? Mas se queixa, né? Uma coisa que até diminuiu a queixa anterior da própria esposa, mas o que aconteceu? Não é mais ele. O não é mais ele é interessante. Ou não é mais ela, né? Exato. É interessante. Às vezes a pessoa está brincando, né? Que bom que você arrumou um outro aqui que eu não aguentava mais, né? Como era, porque era muito explosivo, porque só chorava o tempo inteiro, ou porque, né? Toda hora estressada para sair no horário, coisas... Queixas habituais nos casais, mas, em geral, se mudou, eu acho que o remédio está mal empregado.
né? Se mudou por exemplo, ficar meio distanciado e apático. Pô, você era preocupado, você papapá, agora está tudo bem, não está mais nem aí com as coisas. Aí não, né? Tem alguma coisa errada. Então tem que tomar cuidado para não mudar a personalidade. Né? Não. Agora, eu tenho um pouco de aflição quando eu vejo na internet as pessoas falando assim, homem faz isso, mulher faz aquilo, homem é assim, né? Em relacionamento amoroso, então, é desesperador. As generalizações são horrorosas. Mas, enfim... Obrigado. Se você não gosta, estou legitimado por não gostar. Porque, assim, é um horror mesmo. Agora, em termos de dificuldades emocionais, mais particularmente de transtornos, existe uma especificidade em relação aos gêneros, homem, mulher? O que a gente pode... Eu sei que, claro, você toma cuidado com isso, mas... Não, mas isso é estatística. Isso é estatística. Depressão e ansiedade são mais comuns em mulheres, e dependência, no passado, dependência de benzodiazepínico, né? Que é Rivotril, Frontal e tal, e álcool mais... homens, mais dependência de álcool, mais transtornos, vamos dizer, explosivos, maior número de pessoas com esquizofrenia e transtorno bipolar. E toque também é mais frequente em homem. O que eu acho que vem caindo por terra era que toda mulher que está ansiosa está com frescura, né? Ou está histriônica, está com quadro de pânico, está histérica. Eu acho que isso vem diminuindo, vou ser sincero. Eu acho que em algumas culturas ainda você tem isso. Eu tendo a achar que está diminuindo, mas, obviamente, isso acontece. Porque é uma coisa de frágil, coitadinha e tal. E não é verdade. Né? Se alguém tiver um quadro de pânico, homem ou mulher, tanto faz, é um horror. É uma das piores experiências que você pode passar. Tanto que depois você fica meio traumatizado. Você não quer mais sair de casa porque você acha que você vai ter e tal. Então, eu odeio esses estereótipos. Frequência não significa que tem a ver com enfrentamento, tá certo? Eu ia falar que homem pode ser muito mais frágil para N coisas, inclusive dor, do que mulheres. Né? Agora, falando nisso, é muito comum, mais comum, que o homem chame a mulher de louca. Aquela história do gaslighting. Né? Gaslighting... A gente tem que, mais ou menos, explicar que é uma desvalorização, né? É uma violência que acaba representando uma desvalorização do outro, do parceiro. E, muitas vezes, até acontece de um homem estar traindo, e aí a mulher percebe alguma coisa meio no limite, fica aquela coisa, fala, pergunta, e aí o homem fala, você está louca? Você está completamente louca, e começa com aquilo. E toda vez, e a mulher, em algum momento, ela vai se convencendo de que realmente ela está vendo coisas, que ela está exagerando. Isso é uma coisa muito séria e é mais frequente do homem em relação à mulher. Em geral, né? Esse é um fenômeno que é bom que ficou explícito, né? E nomeado, né? Que era alguma coisa que você via muito, mas quando fica explícito e nomeado, as pessoas entendem, né? E falam, isso aqui aconteceu na minha relação e tal. Em geral, quem está na situação de, vamos dizer, perpetrando ou cometendo é alguém que está numa situação de poder mais, porque é mais convincente. Então, a força é um dos argumentos de levar ao convencimento. Né? Então, se a mulher se sente mais frágil na relação, se eu perder o homem, eu não vou ter como me sustentar, eu vou ficar desprotegida e tal, ela tende a entrar com mais facilidade na história que ele está produzindo e tal. Acontece invertido, né? A mulher pode fazer isso, e não é mais infrequente, mas acontece. Então, é algo que a gente tem que estar muito atento e é muito mais frequente do que a gente imagina. Agora, é pesado, mas eu acho importante também a gente falar sobre isso, a questão do feminicídio. Né? A última estatística que eu li falava de 6 em 6 horas uma mulher morre no Brasil, vítima de feminicídio, que não é aquela coisa que a mulher foi atropelada, foi morta pelo simples fato de ser uma mulher. Né? Até
que ponto, Rodrigo, isso é parte de uma construção social? A partir de que ponto a gente pode falar, não, aqui realmente este homem tem um transtorno, um pouco dos dois, um ou outro, o que acontece? Entendi. Porque essa construção social é uma coisa impressionante. As construções sociais modulam tanto a psicopatologia como o comportamento globalmente, né? Quase que elas autorizam, né? No passado, autorizam um homem a tocar o corpo de uma mulher e dizer que ela é vagabunda porque ele está se sentindo atraído por ela, porque pôs essa roupa. O crime passional, aquelas histórias que a gente... Não, então, assim, simplesmente porque ela está ali bonita, ou ela é uma mulher bonita, ele está autorizado a passar a mão nela e dizer para ela que ela está fazendo isso com ele. Quer dizer, isso era totalmente autorizado. Era totalmente autorizado quando eu era moleque, assim. Não, fez errado, mas era autorizado pela sociedade. Ainda mais a violência, né? Ela ficava justificada dentro desse contexto. Eu acho que o teu ponto é bom, porque, assim, algumas pessoas que têm um transtorno mental, às vezes, têm um pouco mais de controle de impulso. Especificamente o uso de drogas, mas algumas situações de combinação com depressão, transtorno bipolar, mais drogas, você pode ser mais agressivo sem se controlar. Então, tem um aumento de atos agressivos indiscriminados, sim. Mas eu não tenho certeza que a questão do transtorno mental representa tanto num número tão elevado. Eu diria que Quer dizer, é o homem comum mesmo. É o homem comum. É o homem comum. Eu diria que não é baseado em transtorno mental, na sua maioria, né? Mas agora eu estou inferindo, eu não conheço esse dado. Isso é um dado muito importante, né? Porque a gente tem que entender quem é o inimigo, né? Se a gente fica achando que é uma coisa que está muito distante, as mulheres ficam realmente desprotegidas. Essa que é a ideia. Eu acho que uma das explicações vem desses dados de estupro também, né? Acho que 60% é alguém muito próximo, 70%. Alguém de dentro de casa. Quer dizer, é como você fala, o inimigo está aqui do lado, né? Exato. E o que legitima isso tem a ver com o acordo social, né? com a nossa cultura, que está em transformação. Né? Então, Lei Maria da Penha, que coisa mais bem-vinda, tá certo? Se o homem não for impedido com algo muito sério, acha que tudo bem, mas foi só um grito, sei lá o quê. Não tem tudo bem. Né? Não e acabou, né? Outra coisa, a comunidade LGBTQIA+. Essas pessoas são mais suscetíveis a uma depressão, aumenta o risco de suicídio quando ainda estão começando a entrar em contato com a sexualidade, com os afetos. Como é que... Então, os dados de literatura vão de encontro ao que você está falando. A gente tem um estudo bonito, a gente acompanha 2.500 crianças acho que agora 13 anos. Né? Então, elas tinham 6 a 12 e agora, então, os mais novos estão com 19. Né? Então, eu sei porque meu filho era da idade dessa corte. Né? Então, a gente vem acompanhando e vendo o que acontece do ponto de vista de saúde mental com esses jovens. Lógico que tem uma parte de neurociência, com ressonância funcional do cérebro, genética e tal, mas tem também com comportamento, busca de ajuda e tal. Quando você analisa, você vai ver que as pessoas que são LGBTQIA+, têm um risco maior de ter transtorno mental. E isso é genético? Claramente não é genético. Tem, claramente, né? Você não pode excluir totalmente, mas assim, tem um componente cultural e tem um componente de aceitação. Né? Porque quando você é diferente do que é esperado que você seja, é difícil pra caramba. O enfrentamento é muito maior. Eu tenho no consultório uma experiência grande com jovens que, de repente, ele fala, mas eu sou assim. Então, tá bom, então, por que você não conversa com seus pais? Que a gente brinca, né? Eu falo, tá bom, então eu vou. Legitimou a situação, eles conseguem conversar com o pai, com a mãe, eu brinco que saiu do armário no consultório. Sair do armário no consultório é terapêutico. Tem vários pacientes que
tomavam remédio e depois da resolução desse problema, tinha um transtorno de ansiedade grave, melhora. Né? Outros continuam precisando de medicação e tal, mas diminui a pressão. Então, assim, eu acho que é uma população que tem um desafio maior e sofre mais questões de saúde mental. Mas isso serve para racismo também. Né? Racismo também está associado a maiores problemas de saúde mental. Então, todos os grupos que são discriminados e vistos como piores ou degenerados ou qualquer coisa desse jeito, eles sofrem mais, né? Agora, a história das bets, né? Tá uma verdadeira loucura também, né? As pessoas muitas vezes não percebem dentro de casa isso acontecendo, inclusive até com risco mesmo, né? Porque as pessoas risco de suicídio, inclusive, porque as pessoas se veem assim desesperadas, afundadas em dívidas e se afogando cada vez mais. Como detectar e o que fazer nessa situação? Porque olha que vício desesperador. O que um parceiro pode fazer? O que, né, para ajudar essa pessoa que está lá, né? As coisas vão, né? É o tempo inteiro essa pilha e na internet, né? Muito fácil fazer um Pix e apostar um pouco mais. Você sabe que ontem eu dei uma entrevista para a CNN, porque, né, acabou de sair essa história que 2 bilhões de reais vão para as bets de pessoas do Bolsa Família. E sei lá quantos bilhões da população brasileira. É muito grave. Né? Não tem nem o que dizer. Não, porque ganha, perde, vai perder. Né? Na média, vai perder muito, na verdade. Então, o que acontece, na minha opinião, é que é uma atrocidade, na minha leitura, até meio radical a minha posição, mas você disponibilizar um jogo de azar na mão da pessoa em que ela só tem que clicar. E eu vou tentar justificar o que eu estou falando. Ainda mais nessa população adolescente que está acostumada a clicar para ter um momento de prazer. O sistema de recompensa dessa molecada que usa a mídia social, ele toda hora quer uma recompensa. Você continua no TikTok, no Instagram, porque vem um filminho mais legal que te pega e olha que legal, e olha que chato, e vende produto e tal. Então, o que acontece é que esses jovens têm muita dificuldade de se controlar. E está mais do que demonstrado, por exemplo, que celular na sala de aula acaba a atenção, memória, inteligência e tal. Então, estão começando a tirar. Mas, quando você disponibiliza um negócio que no passado você tinha que ir até a lotérica, apostar, esperar ter o sorteio, sei lá do quê, e ver se ganhou ou não, o seu sistema de recompensa que você está lá jogando, ele tem todo um tempo que você acaba regulando. Tinha gente que tinha problema com isso? Tinha, mas é muito menos gente. Agora, essas coisas que são iguais a caça-níquel, que você só bate o dedo, elas são indústrias do vício. Né? Toda indústria desenvolve um jeito de manter a pessoa lá. Né? A pessoa esconde, até esconder, dá um certo alívio, aquela coisa de cabeça ali como gratificação, né? Até o próprio alívio, entrando nessa coisa. E, muitas vezes, é difícil convencer essa pessoa de que realmente ela tem um problema. Isso é uma coisa que acho que tem que ser um bombardeio, praticamente. E a gente vê isso em consultório, é um mega desafio. Né? E o ponto é quando pega, né? Porque você vai pegar... eu tenho um paciente que, nesses tigrinhos, sei lá o quezinho, que é o caça-níquel, assim, de só botar o dedo, eu acho que na primeira, segunda ou terceira jogada ele ganhou 35 mil reais. Sei lá o que ele apostou, 20, 50, 35 mil. Ele olhou aquilo. Oba! 35 mil, não vai esquecer nunca mais que apertou e tinha 35 mil reais lá. Depois de 7 dias, quanto que ele ganhou? Quanto que ele estava devendo? Menos 150 mil reais. Por quê? Porque ele olhou aquilo, marcou, e ele sempre está querendo aquela sensação de novo, e ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito. Lógico, esse meu paciente tem uma propensão, uma predisposição, né, uma dificuldade de controlar impulso e para isso ou para outras coisas. Mas muita gente entra no mesmo caminho. Então, assim, não tem sentido o governo
permitir ou disponibilizar esse tipo de jogo, porque as pessoas não vão ter controle. É igual o celular dentro da sala de aula. Não dá. Não dá. E não acho que é evitar que as pessoas do Bolsa Família joguem. Não acho que é essa a questão. A questão é que você não pode dar acesso para a população a um negócio que é deletério, não faz bem. Assim como não pode usar cigarro dentro da sala, você também não pode ter acesso a uma coisa de gratificação tão rápida. Agora, e quando a pessoa faz do parceiro uma droga? Que é uma dependência mesmo no campo do relacionamento amoroso. Depender do outro, né? Como que também é uma questão difícil, né, de trabalhar. Super. E sabe o que eu vejo? Às vezes, quando a pessoa vai trabalhando isso em terapia, às vezes a coisa se inverte. A pessoa começa a ficar mais tranquila, mais autônoma, sente essa, né, independência mesmo em relação a outra pessoa, começa a ficar preocupada e muitas vezes entra no mesmo comportamento do qual se queixava antes. Mas eu acho que isso que você está falando bate exatamente com o que a gente falou antes, né? Que é a ideia de que existe uma codependência, né? Então, se ele está louco de que ele depende dela e de repente ele fica mais tranquilo e ela vai para essa posição, na verdade tem a ver com essa dinâmica desse casal em particular. Eu tenho que falar uma coisa para você. Eu sou um grande admirador seu por 2 motivos. Porque você é extremamente talentosa, mas também porque eu acho muito difícil trabalhar com um casal com profundidade. Porque a dinâmica de cada casal é muito única. Eu trabalho com o indivíduo, eu tenho a família, tenho não sei o quê, mas a dinâmica de um casal ela é cifrada. Né? Eu observo de longe e falo, isso aqui é para gente grande, só para gente muito competente. Eu não sei como eu entraria nessa história, mas e nesse código próprio do casal isso acontece, mas às vezes a gente está vendo, né, de um lado do que está acontecendo e não consegue enxergar o do outro, né? Em terapia de casal você tem essa perspectiva, né? Que é o que eu acho que aí fica muito mais rico, né? Agora, para finalizar, eu queria uma coisa que acontece com todo mundo. Nunca o olhar do outro foi tão importante para todos nós, né? Nunca o olhar do outro foi tão importante. E os casais estão se expondo muito nas redes sociais, ou, às vezes, até não se expõem também, que também aparecem de alguma forma, se não estão se expondo, né? Essa história de sempre precisar mostrar a felicidade do casal, porque quando o outro fala que percebe que você está feliz, você fica mais feliz com aquilo. Quando a outra pessoa dá um like naquela foto do casal, quando a pessoa comenta casal lindo, família linda e não sei o quê, as pessoas parece que se sentem mais felizes. Sim. Que está, né, acontecendo aí essa identidade paralela, né, da internet, né? Essa identidade paralela virtual de todas as pessoas em seus perfis, mas também a identidade do casal é paralela. Total. Sabe o que é interessante? Eu acabo discutindo, estudando bastante a questão da construção de identidade do adolescente, né? Que se dá pelos olhos dos pares, né? É muito mais importante para o adolescente, tem pesquisa boa mostrando isso, o olhar do par, do colega, do jovem, do aluno da escola, do que o olhar do professor e do pai, né? Para a montagem da identidade dele. E aí a mídia social pega a carona e explora isso, né? E aí ele passa a ter uma persona na mídia social. Eu nunca tinha pensado isso do ponto de vista do casal, porque o casal também ele é jovem, ele é adolescente. E ele vai se consumir. Isso acontece muito frequentemente com um casal mais jovem, que mostra o filhinho, que foi viajar para não sei qual. E, pelo menos é a minha sensação. Então, para mim, eu acho que faz parte da nova construção de identidade dos casais. Eu acho que tem os riscos e os benefícios, né? Os benefícios que é a troca, né? Que pode ser muito positiva, que legal e tal. O risco é quando é uma persona, né? Que você está montando ali, que está muito longe do que está acontecendo embaixo. E muito frágil, às vezes.
Quando você precisa de uma casca muito grande, né? Por trás é muito, muito mais frágil. Eu tenho slide de mostrando a mídia social, que é sempre a pessoa... Que essas coisas que você pega, né? Tem a Melania Trump na mídia social e no mesmo dia uma foto dela, uma cantora, a mesma coisa, e tem uma de família. É engraçado, a mãe e a filha e a mãe e a filha. Assim. É completamente diferente o que aparece. Mas eu não vejo muito porque eu colocaria a minha pior foto lá, né? Você vai botar a melhor foto. Você vai escolher, né? Você vai editar. Você vai, né? Você quer... Mas é que aí fica difícil, né? Porque tem o contraste, né? Eu tô aqui brigando com a minha mulher, meu casamento tá uma porcaria, do outro tá maravilhoso. E aquela história, né? A aceitação do outro passa a ser também uma coisa, uma necessidade. Às vezes quase que um vício mesmo. As pessoas que ficam esperando, escolhendo o horário certo, né? De poder ter esse retorno, né? Essa aceitação do outro, como né? E você sabe que isso aí é super manipulado pelos algoritmos. Sim. Né? Que tem uma forma, o Instagram fazia isso, acho que agora ele parou, mas é bem clássico o que eu falo em aula. Você posta lá a tua foto. O que o Instagram faz? Segura os likes. E aí você fica ali, eu postei, puxa, tão bonito o pôr do sol. Eu, meu filho, o pôr do sol. Minha mulher olhando de longe. Pô, ninguém vai gostar. E o Instagram segurando. Aí você vai ficando angustiado. De repente, o Instagram vai lá e solta vários que estavam represados. Nossa, tô arrasando com a minha foto. Tá vendo? Olha que legal. Todo mundo gosta de mim e tal. Aí o Instagram vai lá e segura de novo. E aí você vai ficando angustiado e aí ele solta de novo. Vista cerebral deve dar uma abstinência. Você vai fazendo dependência. Assim, esse é o mecanismo que vai te deixando grudado ali, querendo de novo. Porque é o buraco que te faz querer de novo. Né? E aí vem o thrill, né? A vibração, né? Com o negócio. Então, ela é montada e nós somos, sabe qual é a minha fala? Nós somos ratos de laboratório da mídia social. Pois é. Rodrigo, eu também quero mais. Também quero mais, porque olha, muito boa conversa. Fico muito feliz com o seu aceite, com a sua vinda aqui para o Cá Entre Nós. No Instagram, você tem que entrar aí no perfil @RodrigoAbressan e também o Ame Sua Mente é @ame_sua_mente. Isso. É isso. Né? Muito obrigada pela sua entrevista, realmente muito rica. É tão bom a gente poder ver essa experiência toda e a gente vê todos os dias essas questões acontecendo e eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas vão se beneficiar muito aí com essas dicas todas, com essas informações todas suas. Célia, eu que estou honrado de estar aqui, porque eu sou fã. Quando você é fã, você quer estar lá, né? E essa conversa foi maravilhosa. Quando você quiser, a gente vai fazer novas. É bem legal, porque no fundo o que eu estou sentado aqui é para aprender, né? E as suas perguntas já me ensinam por só, né? Per se. Delícia. Muito obrigado. Obrigada a você. E é isso. Você aí, não se esqueça de se inscrever no canal, nas redes sociais também, @CéliaHortaCasal e até a próxima.